Fala turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você faz para retirar as camadas de cebola, para deixar sua imagem com mais qualidade, para exportar para o Elementor, ficar aquele BG, né, sensacional. Então, e aproveita aí, já curte aqui, eu vou até ligar aqui o meu pad aqui, ó. Já se inscreve no canal, marca também esse sininho aí para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu postar aqui daqui para frente. Já comenta também, já deixa o curtir aí, se você não gostar, no final você vai lá e tira o curtir, você comenta também, reclama, faz alguma coisa aí nos comentários, beleza? E assim, aproveitando, eu vou te explicar como é que você faz. Vou dar duas sugestões, quase não sai. Vou dar duas sugestões de como você faz para retirar a camada de cebola, né? Essas camadas de cebola nas máscaras do Photoshop. E também eu acho que você vai aprender mais uma ou duas coisinhas aí bem práticas aqui do dia a dia. Beleza? Vou ocultar aqui essa imagem que eu usei só para exemplificar o que é que eu vou te ensinar. E beleza, aqui você já percebe, ó, tá vendo? Ó, não sei se você já chegou a presenciar esse tipo de coisa, que é bem comum aqui quando a gente trabalha muito com iluminação, com, né, algum efeito que tem essa transição, essa suavidade entre as cores, e é muito comum de acontecer. Se você não conhecia, esse aqui é a famosa camada de cebola, né, no Photoshop. E eu vou te mostrar duas opções de como você faz para tirar isso, que são bem simples, né? Uma delas, o arquivo vai ficar um pouco mais pesado, então é muito bom para fazer. Sugiro você fazer assim: terminou seu arquivo, viu que gerou algumas camadas de cebola ali, faz essa opção, né? Que eu vou deixar essa como segunda. Faz essa opção, que o arquivo vai ficar mais pesado, exporta a imagem já com a qualidade muito boa, vai lá, exporta seu WebP, a imagem vai ficar com a qualidade muito melhor e depois dá um Ctrl Z, volta ela lá para o estado normal e deixa o seu arquivo salvo naquele tamanho. Porque o arquivo muitas vezes dobra de tamanho. Então não é ideal você, por exemplo, eu estou com esse arquivo aqui com 195 megas, mas muitas vezes você pode, já tiveram BGs aqui que eu, de tanta manipulação que eu fui fazendo, chegava a passar, sei lá, chegava a quase 1 GB, era um BG bem grande, bem complexo, assim, com muita manipulação. Então o ideal seria isso, né? Você deixar ele no tamanho mais leve, porque você vai deixar o arquivo salvo aí na sua máquina. Beleza? Então vou mostrar aqui a primeira forma. Primeiro eu vou encontrar aqui a camada. O meu arquivo ele está bem organizado. Você está percebendo aqui, ó, que ele tem as camadas, ele tem eu renomeio, né? Se uma camada é para escurecer, eu coloco escurecer. Muitas vezes eu deixo, por exemplo, cor seletiva, matiz, saturação. Eu não mudo tanto porque eu sei que ali é para um ajuste de cor e não tem a necessidade de eu renomear, como por exemplo também preenchimento padrão ou preenchimento sólido, mas no mais eu renomeio todas as camadas. E aqui eu quero dar uma dicasinha também que eu acho que vai ser muito boa para vocês. Por exemplo, a camada que eu quero encontrar, eu já tinha em mente que era a camada da selfie com soldados, né? Que é essa aqui de fundo. Só que eu lembro que era de selfie, mas se você ficar tentando procurar aqui, caramba, qual é a camada? Não estou achando. Tem uma forma bem simples aqui, ó. E olha que eu ainda não tô ensinando como é que você vai ajustar ali a camada de cebola, mas essa aqui já é uma dica que já vale a sua curtida aí, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, tá vendo aqui, ó? Nas camadas aqui, nas layers, você vem aqui em tipo, nome, vai aparecer uma caixinha aqui para você digitar alguma coisa. E eu sei que era de selfie. Então, se você clicar aqui, ó, selfie, ele vai filtrar e achar a camada para você de uma forma bem simples. Então, isso aí já vale o seu curtir aqui abaixo no vídeo, tá? E a camada ela tá aqui, ó, ela já fica até selecionada. Isso é legal também. Eu vou botar aqui, deixar ela como tipo, como padrão. Sempre que você vê uma bordinha azul no Photoshop, você não vai conseguir fazer uma outra coisa ou ativar um outro atalho. Então dá um Enter que ele deixa, assim, ele confirma aquele comando. Beleza? Agora voltando aqui. Vou vir aqui nessa camada, né? Aqui a gente
a gente percebe mais porque tem o plano de fundo, tem outras camadas, tem outras imagens, e a gente consegue ter mais visibilidade da camada de cebola. Mas se eu vier aqui na máscara, muitas vezes a gente nem percebe. Tem que dar um zoom bem próximo para você perceber que tem umas transições. Aqui, ó, aqui a gente percebe mais, tá vendo só? Tem umas transições que estão bem mais bruscas, entendeu? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou deixar a camada, perdão, eu vou deixar a máscara selecionada. Se você só clica aqui, ele seleciona o arquivo, né? A imagem propriamente dita. Eu vou selecionar somente, ó, a camada. Selecionei a camada, agora eu vou vir na opção de filtro, ruído e adicionar ruído. Ali você já percebe, ó, olha que massa, aqui você já percebe que a transição ficou mais suave, ela deu mais uniformidade nessa transição. Aqui está como 3, você pode colocar 2. Eu geralmente trabalho entre 1 e 3. Aí você testa para ver como é que fica melhor. O 1 aqui, ó, ele ainda aparece um pouquinho, ele entrega um pouco ali as camadas. 2 também, então no 3 é que ficou melhor aqui para mim. Deixa eu testar o 4. Não, fica muito marcado. E aqui eu vou deixar, opa, no 2. No 2 já ficou legal. Aqui você já percebe que ficou bem melhor a transição, tá vendo só? Eu vou dar um Ctrl Z para você ver a diferença e vou dar um Ctrl Shift Z. O Ctrl Z, ele desfaz. E o Ctrl Shift Z, ele refaz. Ó, tá vendo aqui a diferença? Como fica? Então, Ctrl Shift Z. Olha, Ctrl Z. Tá vendo só? Ctrl Shift Z. Essa é a primeira forma. É bem simples. Só que você percebe que ainda gera alguns ruídos aqui, ó. E tem uma questão. O Photoshop, isso é uma regra interessante que você precisa entender, principalmente quando você vai desenvolver seus backgrounds. Quanto mais informação, quanto mais cores, quanto cores mais vibrantes, cores mais claras, inevitavelmente a imagem do background fica mais pesada, né? E quanto mais as imagens são mais escuras, tem menos detalhes assim digamos, de cores, muitas cores, a imagem fica mais leve. É uma regra de cálculo do Photoshop. E nesse ponto aqui, o Photoshop chama de artefatos, que é o quê? São esses ruídos, esse desgaste na imagem. Então, quanto mais tiver isso, mais a imagem fica pesada. Então, esse é um ponto também. Porque se você pensa, Heitor, mas eu quero que a imagem tenha um ruído, porque eu também gosto, eu uso em algumas imagens o ruído por cima, como um acabamento final, porque o ruído, ele meio que ele traz uma... Ele fica mais estiloso, eu não sei. Se você vê alguns designers ou algum tipo de material que o pessoal quer dar uma estilizada na arte, né? No design, ele joga um ruído por cima porque dá meio que dá uma aparência de folha de papel, de jornal, fica um negócio bonito. Você pode testar aí depois que você vai perceber que vai ficar bem bonito. E antigamente eu fazia muito isso, eu jogava o ruído por cima da imagem, né? Eu jogava o ruído por cima da imagem. E esse é um detalhe que eu vou ensinar a você depois, que é uma forma de usar o ruído sem a imagem pesar tanto. Porque aqui já fica um ponto. Só para a gente se situar, né? Primeiro eu ensinei aqui você da camada de cebola, a camada que foi a primeira forma de se fazer, como retirar a camada de cebola. Beleza? Agora a gente vai para a segunda forma de como retirar a camada de cebola. E terceiro, eu vou mostrar a vocês, que vai ficar até como um bônus aí, de terceiro eu vou mostrar a vocês como usar um ruído por cima da imagem sem ficar pesado. Eu vou mostrar a vocês lá nessa terceira dica, né, de bônus, porque a imagem ela pesa o dobro quando você acrescenta um ruído direto na imagem aqui no Photoshop. Você vai olhar comigo aqui, tá? Então deixa eu mostrar logo a segunda forma de retirar o ruído. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar a camada de cebola para vocês verem aqui. E aqui, ó, tem uma forma muito boa e bem simples também, que é o que? Você vai vir aqui em imagem, modo, e você vai perceber que por padrão a gente já trabalha muito em 8 bits, né? Aqui por canal. 8 bits é a quantidade que vai multiplicar pela quantidade de cores aqui dentro do Photoshop para a gente
ter disponível e trabalhar o arquivo. Se eu colocar aqui em 16, ele vai multiplicar por 16, então é uma gama muito maior de cores. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai processar. Provavelmente para você vai aparecer uma mensagem, você vai clicar em renderizar, aliás, em rasterizar. Então, o que é que você faz? Você já salva o seu arquivo antes, para usar isso aqui como teste. Olha só, ficou muito limpo. Não sei se você está prestando atenção aqui, ó. Consegue observar? Fica muito mais limpa aqui a imagem. Eu vou dar um Ctrl Z, depois eu dou um Ctrl Shift Z. Olha só, olha a diferença. Com camada de cebola, a 8 bits, dou um Ctrl Shift Z. E aqui, ó, a 16 bits. Olha como ele limpa a imagem. Tá processando aí novamente. Ó, fica muito mais limpo. Então, o que é que eu sugiro? Você trabalhou sua imagem, fez toda a sua imagem. Pô, agora tá finalizado. Beleza. O que é que você faz? Você vai lá, ó, no final já, né? Como eu fiz aqui. Você vai lá no final, camadas, aliás, imagem, modo e converte aqui para 16 bits. E dessa forma, olha só, não sei se você viu agora há pouco, mas aqui se eu der um Ctrl Z vai demorar de novo para ele processar. Mas aqui ele estava com 200, acho que era 290, 270. Vou dar um Ctrl Z, não tem problema não. Aqui, ó. Deixa ele processar novamente. Ah, pronto, voltou. 195. Olha o peso da imagem aqui, ó, 195. E quando eu dou um Ctrl Shift Z, não chega nem a 200 megas esse arquivo, né? A imagem aqui. Mas quando eu passei para o 16 bits, olha qual o tamanho que ficou ali, ó, 351. De 196 para 351. Fica muito pesado. Fica bem mais pesado dessa forma. Então, por isso você tem que ter esse cuidado, porque senão seus arquivos aí, ó, vão triplicar, dobrar de tamanho. Beleza? Então, o que é que você faz aqui, ó? Jogou para 16 bits, você vai lá, exporta a imagem, né, em WebP, em AVIF, da forma que você vai jogar aí para sua página lá no Elementor. Depois que fez isso, dá um Ctrl Z e salva. E pronto, o seu arquivo vai ficar leve no padrão que você tinha antes, de 8 bits. Beleza? Agora vem um outro detalhe, tá? Que é como você vai fazer para jogar uma camada de ruído por cima. Às vezes você quer, não, eu gosto daquele estilo mais de ruído. E eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. Eu vou exportar em WebP essa imagem, tá? Eu vou vir aqui na área de trabalho, vou criar uma pasta aqui como BG exemplo. Só para a gente ver aqui. Aqui, ó, nessa imagem, eu vou colocar a descrição do final sem ruído. Não vou colocar acento, só para a gente ter o arquivo aqui sem nenhum caractere especial. Vou marcar aqui essa imagem. Aqui está como WebP, eu estou exportando em WebP, então o que é que eu faço? Ctrl Shift S, depois eu venho aqui, ó, escolho WebP. Beleza? Marco aqui a opção de perfil ICC, né, o sRGB, porque aqui tem um detalhe também. Quando você marca isso aqui, a imagem ela fica levemente mais saturada. Então tem que ter esse cuidado aí, porque se a parte de baixo aqui da imagem, ó, se essa parte de baixo da transição na seção seguinte, lá no elemento, você estiver fazendo com base na cor da outra seção, pode ficar em mente que isso aqui você vai ter uma cor um pouquinho alterada, né? Vai ficar mais escura, vai ficar mais saturada. Então tem que ter esse cuidado aqui. Se ficar essa transição é justamente por causa disso aqui, ó. Porque o perfil sRGB tá ligado. Aí tem outro detalhe, então, mas se eu não ligar, aí ele fica um pouquinho mais lavada a imagem. Então, eu uso muito isso aqui para quando eu faço um background preto e branco. Quando é só para um background um background complementar, né? Que ele é de apoio. Aí eu deixo ele preto e branco, como ele deixa ele preto e branco, eu não tem problema nenhum. Ou preto e branco, ou na cor do plano de fundo. Né? Ele todo azulado, todo avermelhado. Aí eu vou lá e deixo isso aqui desligado. Mas, no geral, você vai habilitar isso aqui, só que saiba que ele vai ficar com um pouquinho mais saturado a cor. Então, eu vou salvar aqui com o nome sem ruído, tá? Vou deixar ele aqui com 85%, só para a gente ter uma base. E beleza, eu vou abrir aqui. Cadê? BG exemplo.
Ó, eu vou deixar aqui habilitada essa parte aqui. 99 KB, beleza? Isso aqui é o tamanho dele, né? Esse modelo sem ruído. Agora vocês vão ver a diferença. Aqui tem algumas formas de você inserir o ruído no final da imagem, né? Depois que você está com a imagem finalizada. Uma delas é essa aqui. Você vai pressionar o Ctrl Alt Shift E. Ele faz o quê? Ele mescla uma camada total de tudo que está abaixo, né? De tudo que foi desenvolvido aqui. Isso é muito comum a gente fazer para, digamos, a gente finaliza a imagem e quer fazer uma finalização em câmera raw. Aí você faz isso, você dá um Ctrl Shift, vai lá na primeira camada do topo, ó, e dá um Ctrl Shift Alt E, que ele gera uma mescla da imagem total que você desenvolveu. Entendeu? Aí você vai vir aqui, clica com o botão direito e converte ela em objeto inteligente. Por que converter em objeto inteligente? Porque quando você converte em objeto inteligente e você vai lá usar o Camera Raw, aquela imagem ela vai ficar editável, né? Você pode depois, não ficou tão bom aqui esse ajuste. Clica duas vezes lá na opção de Camera Raw de novo e faz o ajuste novamente. Se você não converter em Camera Raw, o que é que acontece? Se ela tiver com uma imagem normal, o que você aplicar do Camera Raw ou qualquer detalhe ou qualquer efeito de início, ele vai ficar na própria imagem e você não consegue reverter mais aquilo, né? Então essa aqui, converter em objeto inteligente, é uma forma não destrutiva para o Photoshop. A gente pode dizer dessa forma. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Exportei a imagem, exportei não, mesclei uma camada total dela, converti ela em objeto inteligente, eu vou deixar ela aqui na cor, ó. Vou clicar com o botão direito em cima do olhinho, ó. E vou deixar ela aqui amarela, só para ela se destacar das outras, para a gente ver que é essa aqui que a gente está trabalhando. Vou colocar aqui, ó, finalizada. E agora eu vou vir aqui em filtro, ruído e adicionar ruído, tá? Aqui você já percebe, ó, que aparece um pouquinho mais de ruído na imagem. Vamos ver, vou colocar 4. Ó. Tá vendo? Ele dá uma estilizada na imagem, ele fica com uma textura diferente. Então eu vou deixar com 3, né? Beleza, deixei o 3 aqui. Pronto. E tem um detalhe também. Antes de fazer páginas, eu fazia muita thumbnail para YouTube, né? Fechei alguns serviços desse tipo e eu usava muito ruído por cima da imagem, devido a uma estratégia, que era qual? Geralmente eu pegava a imagem dos clientes que a imagem não tinha tanta qualidade. Então eu usava essa estratégia de jogar o ruído por cima, porque o ruído ele disfarçava a baixa qualidade da imagem que eu estava usando. Então tem esse detalhe também, e eu usava com essa estratégia também. Então, e funciona muito. Agora eu vou exportar a imagem novamente em WebP. Ctrl Alt S. Aqui abaixo eu escolho o WebP e eu vou lá naquela pasta, que é essa aqui. Vou clicar em cima dela só para pegar o mesmo nome. E aqui eu vou colocar com ruído. Com ruído. Da mesma forma, eu vou ligar aqui, né, o perfil sRGB, deixar 85% e beleza. Agora eu vou vir aqui, ó, olha só. Olha a diferença de tamanho. Com ruído ficou 260 KB e sem ruído ficou 99. É uma diferença absurda, né? De você jogar o ruído diretamente aqui na imagem. É muita diferença, olha só. Mais do dobro aqui, ó. Tá vendo só? Então agora eu vou mostrar uma forma bem mais simples e para mim a forma correta de você, se você quiser usar ruído, usar um ruído acima da imagem, tá? Agora eu vou deixar essa imagem aí mesmo. Vou só excluir aqui. Agora eu vou abrir aqui uma... Vou abrir aqui. Vou abrir um WordPress meu aqui, novo. E vou abrir uma imagem, né? Vou criar uma imagem aqui. Criar uma imagem não, perdão. Vou criar uma página. Vou adicionar uma nova página. Aqui, ó.
Só BG teste com e sem ruído. Só para a gente testar. Vou publicar aqui. Publicar novamente. Agora eu vou clicar aqui no editar com elemento. E está carregando. Beleza? Então bora lá. Pronto, criado aqui, por padrão, eu já deixo aqui, quando eu crio uma nova página, eu já deixo aquela configuraçãozinha do padrão tela do elemento. Mas você vem aqui, ó, layout, aqui na configuração da página, veio aqui para cima nesse novo modelo de menu, mas era aqui antigamente, era por aqui. Então você clica aqui, vem aqui, ó, padrão, tela do elemento. Ele vai dar uma processada que ele vai reajustar para deixar tudo certinho. Beleza. E aqui eu vou dar um publicar. Depois eu excluo aqui, mas não tem problema, não, só para a gente testar. Vou deixar o plano de fundo o fundo geral na cor preta, tá? E aqui eu vou criar agora vou inserir o background que a gente criou lá. Eu vou inserir aquele sem ruído. E aqui no elemento eu vou mostrar a vocês como é que eu faço isso, né? Como é que eu insiro o ruído. Aqui, sem ruído. Vou até ver qual o tamanho que ele tá. Eita, ele tá no tamanho 2.560. Deixa eu exportar ele novamente no tamanho normal. Cadê? Subir aqui, tela de pintura, 1920. Porque eu vou fazer o exemplo ali para vocês só só no desktop. Então vou vir aqui, sem ruído, salvar aqui, salvar por cima novamente. Aí você pode até pensar, não, Heitor, mas já que você exportou de início com 2.560, será que não vai ficar, agora naquele comparativo, não vai ficar bem mais leve, né, com ruído? Vai ficar da mesma forma, porque vocês podem ver aqui, ó, tava 99, né, o pouco que diminuiu, 96, né, 3K aqui, então não teve tanta diferença não. Agora eu vou voltar aqui pro elemento, cliquei aqui em cima, né, para a gente inserir uma imagem, vim aqui em estilo, plano de fundo, e agora eu vou clicar aqui para escolher a imagem. Aqui eu vou até excluir. Eu vou colocar, tem um detalhezinho também aqui, se você vai subir uma imagem com o mesmo nome, a mesma descrição, provavelmente ela vai puxar a referência da última imagem que você já tinha no WordPress. Então é importante eu colocar um número 1 na frente. Por quê? Porque eu já excluí, mas o cache ainda está da imagem antiga. Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar na frente aqui, ó, um tracinho, número 1. Eu faço muito isso. E é bom você ficar atento nesse tipo de coisa também, porque muitas vezes você está subindo uma nova imagem, poxa, não tá alterando. É justamente por isso, é porque a imagem ainda está puxando a referência da antiga. Vou só confirmar aqui, ó. Subiu a imagem, confere sempre qual a altura que ela tá, que é para você inserir lá. Selecionar. Eu vi que estava 800. Posição, eu vou deixar superior. Cadê? Superior ao centro. Tamanho da exibição, cobertura. E aqui agora volto para layout. E na altura mínima eu vou colocar 800, que é a altura que ele já está. Aqui você está vendo que aparece já o grid layer, né? O grid layer que eu deixo por padrão em códigos. Eu não uso mais o Happy Addons Elementor. Dessa forma fica muito mais simples. E também não preciso usar um plugin a mais só para isso. Agora eu vou ocultar aqui o grid layer. E beleza. Como é que eu faço aqui agora para inserir o ruído acima da imagem sem precisar exportar diretamente do Photoshop e, como você viu lá, dobrar, triplicar o tamanho da imagem com ruído? O que você vai fazer é inserir
uma textura de ruído acima da imagem que você inseriu como background principal. Então você clica aqui, vem em estilo, plano de fundo você pode minimizar aqui a aba dele e vem em sobreposição de fundo. Isso eu já criei vários aqui, né? Já criei várias texturas. E eu criei também, inclusive, uma textura. E vou até mostrar para você como criar também. Uma textura de ruído. Você clica aqui, ó. Clica aqui. E vou selecionar aqui na minha pasta, que eu guardo essas texturas. E tem uma que eu uso bastante, que é essa aqui. E aí você vai ver aqui, ó, o tamanho da imagem. Ela só tem 16 KB, tá vendo? Muito leve, muito leve. Nem se você somar essa aqui com aquela outra, chega a cento e pouco. Ou seja, mas nem chega aos pés do 260, que era o tamanho da outra. Então, é justamente isso que eu faço. É uma imagem de 200K por 200K, né? Perdão, 200 pixels por 200 pixels. E eu insiro acima como uma sobreposição de imagem. Vou inserir aqui. Ela também tá um WebP, então fica bem levinho. Tá aqui ela, ó, tá vendo? É um ruído mesmo. E vou te mostrar como é que você faz esse ruído, é bem simples. Selecionar. Ó, você já vê que ele fica bem marcado, né? Agora você vai vir aqui, ó. Depois que você insere, nessa mesma aba de sobreposição de fundo, você vai vir aqui em modo de mesclagem e colocar sobreposição. Vê só, exatamente como a imagem que a gente exportou. E aqui você ainda pode reduzir um pouquinho ela. Você percebe que ele está bem marcado. E está marcado mesmo. Você vem aqui ó, em tamanho de exibição, você clica em personalizar. Aqui ó, ele está 100%, então ficou gigante, né? Como se ele estivesse cobrindo a tela inteira. Você pode até deixar em pixels aqui também. Aí ó, você vem aqui ó, e você vai ampliando, diminuindo, para você ver o tamanho que você quer. Eu geralmente uso aqui, eu deixo mesmo em percentual e coloco 15. 15 fica muito forte ainda. 25, lembrando que é 25%, então se você expandir a tela, vai ficar diferente. Então, bora no pixels mesmo, que fica melhor. Deixa eu colocar aqui 30. Colocar 50. Ou 100. Vamos ver como fica aqui. Ó, ele já inseriu o ruído aqui, você já percebe que tem um leve ruído aqui de fundo. Isso você vai trabalhando para poder encontrar. Se eu colocar 200, seria mais ou menos isso, ó. O 200 é o 100% da imagem. Por quê? Porque no modelo que ela está aqui, ela vai replicando várias dessas, um lado a lado, né? Você pode colocar. Eu gostei aqui do 100, então eu vou botar 150. Pronto, 150 ficou filé aqui. Agora, ó, ele está com opacidade metade, né? Com 0,5. Deixa aqui 3 ou 4, 0,4, que fica perfeito aqui, ó. Tá vendo? E pronto. Desse jeito que você fez aqui, ó, a imagem segue leve, muito tranquila de usar, conseguiu colocar a textura de ruído por cima e de uma forma muito mais simples e muito mais leve. Eu uso muito essa imagenzinha aqui. Então, e eu vou te mostrar agora como é que você faz para criar uma imagem dessa. Você viu lá que ela tem um tamanho 200 por 200. 200 por 200. Beleza. E aqui eu vou criar primeiro uma camada sólida em 50% de cinza. O que é 50% de cinza? É o hexadecimal hashtag, né? 80, 80, 80. Então eu venho aqui, 80, 80, 80. Beleza. Criei aqui o ruído. Posso até apagar essa aqui de baixo, precisa. Criei esse ruído, aliás, criei essa camada em cor sólida de 80, 80, 80, que é o 50% de cinza. Eu vou converter ela em objeto inteligente. Converter em objeto inteligente. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. E aqui ele já adiciona o ruído. Aqui você pode ir testando. É por isso, lembra que o nome daquele ruído que eu tenho é ruído médio 2, ruído forte, né? Foi justamente o que eu fiz aqui. Eu fui testando os modelos e eu encontrei aquele como ideal, que é o ruído médio 2, se não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Aqui você pode testar, ó, coloca 4, coloca 5,
Aqui já ficou legal. Eu acho que ficou parecido com aquele que eu criei. Dá um OK. Agora eu vou dar um... Agora sim, ó. Feito aqui, eu vou dar um Ctrl Shift S para salvar como WebP. E vou salvar lá naquela nossa pasta, só para a gente ter como... Ó, vou colocar aqui textura. Ou você pode colocar sobreposição de imagem. Textura, ruído, teste, teste. Você pode salvar ou não como com sRGB ativado, não tem problema. Eu vou deixar 100% aqui só para a gente dar uma olhada. Que assim, aqui a gente pode pensar mais em priorizar a qualidade da imagem que está sendo exportada. Vou novamente exportar só para a gente conferir como é que ficou lá o tamanho. Aqui ficou 19, tá vendo só? Ficou próximo do outro, né? O outro tinha ficado lá 16 e quando eu subi ficou 17. Então isso aqui provavelmente quando eu subir vai ficar 20. Então vou fazer o seguinte, eu vou exportar novamente, exportar. Eu poderia até deixar num tamanho menor, mas eu acho que o tamanho menor ia dar a mesma coisa. Vou exportar e vou deixar com 95, só para a gente ver. 19 novamente. Vou deixar agora com 80. 11. Acho que tá bom. A gente vai testar lá, a gente vê assim, a qualidade que ficou, o nível que ficou, né? Beleza, vou deixar essa aí. E agora eu vou trocar por aquele que a gente acabou de criar aqui, ó. Só no olho eu vi que esse que eu já tinha pronto, ele tá meio forte. Selecionar ele aqui. Ó, só no comparativo aqui a gente vê que ele tá bem forte. A gente pode até intensificar mais, a deixar mais intenso o ruído. Mas bora ver aqui como é que fica. Aqui apareceu bem pouco mesmo. Vou colocar 8, vou colocar 1. Aparece bem de leve, mas ainda aparece. E aqui é mais questão de teste, né? Mas já que que a gente tá fazendo aqui para deixar o negócio 100%, bora fazer para deixar 100%. Aqui, ó, eu deixei 10 ficou bem forte. Vou deixar no 8, no 7. Acho que o 7 ficou legal. Aqui tá como uniforme, a gente pode ver aqui como é que fica, ó, gaussiano. O gaussiano ficou forte também, viu? Eu acho que eu vou deixar no gaussiano. Eu não lembro agora quando eu fiz essa imagem, qual que eu tinha deixado. Eu acho que vou deixar no 8. Deixei no 8 aqui. Bora exportar novamente. Vou marcar aqui. Deixei no 80. Vê aqui, ó. Ficou com 13. Ficou bem próximo do outro lá. Então, ó, esse aqui eu vou excluir. Lembrando, estou subindo um arquivo que vai ficar com o mesmo nome, tem que colocar uma alteração no texto ali, porque senão ele vai sobrepor o que já tinha sido criado antes. Então, coloquei o número 1 na frente. Subi novamente. Tá um pouquinho diferente, mas a gente... Vocês conseguirem entender... Ó, já pegou um ruído melhor aqui, tá vendo? Já vocês conseguirem entender, né, a lógica de como ele funciona aqui. Vou deixar 0,8. Pronto. Ó, ficou massa. Eu consigo ver mais por aqui, ó, pela região mais clara. Tá vendo só? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu ensinei mais de uma coisa, ensinei isso aqui a criar o ruído. O outro detalhe lá também de fazer a pesquisa na barra de camadas do Photoshop. Essa aqui é sensacional. Essa aqui vai salvar muito você quando você quiser usar um ruído. Porque já tiveram clientes que chegaram para mim e disseram, eu gostei desse estilo de ruído por cima. E eu usava muito, no final das contas eu tinha que convencer o cliente que ficava muito pesado. Aí eu disse, poxa, como é que eu vou fazer isso? E eu já fazia isso lá no Photoshop. E não me dava conta que dava para fazer a mesma coisa no Elementor, né? Porque tem aquela camada do módulo mesclagem, aí ficou só o filé. Então espero que você tenha gostado. Vou até ligar aqui, ó, para pedir de novo o seu like, sua curtida aí. Comenta aqui abaixo. Se já tiver comentado, por favor, deixa uma sugestão aqui de conteúdo para os próximos vídeos. Estou me esforçando aqui para poder trazer o melhor dos conteúdos
do que eu venho aprendendo aqui, né, nesse mercado do web design, para compartilhar o máximo com vocês aí. Beleza? Então fica com Deus aí, grande abraço e até a próxima.